Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, Paulo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixar o pessoal entrar. Bom dia aos que vão entrando. Bom dia aos bracarenses também. Devem estar muito contentes. Mais contentes do que eu, de certeza. Bom dia, senhor. Bom dia. Vamos deixando entrar aí a malta. Entretanto, partir aqui a aula de hoje. Pode ser isto. Vamos esperar mais um bocadito e posso falar um bocadinho das vossas próximas aulas, ok? Alguns de vocês só têm mais 2 aulas práticas. Outros, que são os meus alunos, têm 3 aulas práticas. O último trabalho consiste em 2 aulas práticas, ok? Vocês devem fazê-lo em 2 aulas práticas. Vai-se realizar da mesma forma que vocês têm realizado até agora, com validação dos exercícios na aula, fazem relatório e depois vão ter de apresentar o trabalho, ok? A apresentação será feita online e será feita na semana de compensação. Eu não sei se vocês já receberam o calendário da semana de compensação. Já receberam? Alguém que me confirme, por favor. Eu penso que ainda não. Ok. Ok, provavelmente vão receber. Será na terça-feira, 8 de junho, será quando vocês terão a aula de compensação de todas as práticas e decorrem em paralelo, ou seja, vocês farão as apresentações para a vossa turma prática e para o vosso professor da prática. Os meus alunos foram para mim e assim consecutivamente. Sim, Henrique, diga. No dia 8, já há alguma hora ou não? Porque acho que no dia 8 também temos uma frequência nesse dia. Sabe qual é a hora da aula prática? Eu acho que ainda está em avaliação, ok? Por isso, eu sei que é tudo feito com base, obviamente, nas cadeiras que vocês têm. E quando ficar público, depois, se houver alguma coisa a discutir ou a mudar, mudar-se-á. Mas quem fez a organização das aulas de compensação tem que ter isso em conta, obviamente, não é? A apresentação que vocês farão aqui, eu depois posso disponibilizar, ou cada professor da prática pode dizer com mais cuidado, mas eu depois posso disponibilizar algum tipo de informação, mas será com base num PowerPoint e terão mais ou menos, eu diria, 15 minutos para apresentar e depois eu diria para aí 5 a 10 minutos para discussão e para perguntas, está bem? Será uma coisa simples e será com base, obviamente, na vossa última ficha prática e provavelmente algumas perguntas podem ter a ver com o trabalho que foi realizado da parte da Arduino, ou seja, da ficha 5, 6 e esta nova 7, ok? Mas será obviamente com base nos trabalhos de Arduino. Depois vocês nesta cadeira terão frequência, ou seja, se fizerem a frequência com sucesso e tendo boa nota na prática, conseguem fazer logo a disciplina e livram-se desta disciplina o mais rápido possível. Professor, posso só esclarecer uma dúvida? Sim, claro. Vai disponibilizar alguma frequência dos anos anteriores? Não tenho por base fazer isso. Ok.
Os exames são feitos com base nas aulas teóricas e por isso serão perguntas com base nas aulas teóricas e, obviamente, com base na prática, 1 ou 2 exercícios. Ainda não fiz a frequência, mas será com base, obviamente, nisso. Serão umas escolhas múltiplas e depois perguntas de desenvolvimento. E eu diria que possivelmente será tudo em formato presencial, ok? Mas isso, obviamente, vocês irão receber essas instruções no momento adequado, se ainda não as receberam. Pronto, isto é em relação ao que se vai passar a partir de agora. Os meus alunos, como terão uma aula prática a mais, depois vejo na última aula prática o que é que faremos, algum tipo de revisões ou algum tipo de discussão acerca da última ficha, alguma coisa à volta disso, mas sem grande informação a mais do que todos os outros vão ter, ok? Depois, em relação às apresentações, como é óbvio, a aula prática será de 3 horas, onde vocês farão as apresentações e depois organizamos da melhor forma, cada um com os respectivos professores da aula prática, mas organizamos da melhor forma para reservarmos as slots adequadas a cada grupo, está bem? Ora bem, posto isto, alguma dúvida em relação tanto a avaliações da parte prática como avaliações da parte teórica? Alguém tem alguma dúvida, queira esclarecer e que eu possa tentar ajudar? Está tudo esclarecido? Sim. Ótimo. Então depois não mandem e-mail a perguntar a informação que eu acabei de estar a dizer agora, está bem? Ora bem, continuando. Temos ainda aulas teóricas para dar. A aula teórica de hoje será baseada nas técnicas de interface de comunicações, ou seja, de que modo é que nós estabelecemos comunicações, seja entre Arduinos, seja entre Arduino e sensores, e por aí fora. Infelizmente, e não tivemos muito tempo para abordar isso na prática, e também não será na próxima ficha que vocês vão abordar isso, mas será, eventualmente, esta aula, em que eu tenho aqui um exercíciozinho para vocês fazerem depois no Tinkercad e podemos discuti-lo, obviamente. Que será comunicação entre 2 Arduinos, ou seja, comunicação série, em que alguns de vocês, pelo que eu fui vendo, já foram trabalhando isso. Quando vocês fazem o serial begin e o serial print e por aí fora, vocês já estão a estabelecer uma comunicação série para conseguirem ver os dados que vocês estão a ler e conseguirem imprimi-los no monitor. Desculpem. Foi dos festejos ontem do Benfica, ainda estou um bocado rouco. Ora bem, e então, sendo assim, na aula 2 abordaremos então diferentes tipos de comunicação. Como é óbvio, nós não vamos aprofundá-los e nem é do âmbito desta disciplina, pelo menos de arquitetura de computadores, provavelmente será em sistemas embebidos, mas nesta cadeira não. Algumas das interfaces de comunicação estão já implícitas no fundo com alguns dos exercícios que vocês já fizeram, por exemplo, acender e apagar um LED. Isso acaba por ser um tipo de comunicação, no caso digital on-off, mas pronto, vocês iremos ver ao longo desta aula que teremos técnicas de interface de comunicação analógica e digital. Na analógica já iremos ver quais são e na digital também, em que temos e distinguem-se por série e paralelo no digital. E depois, para concluir, faremos eu mostro-vos um exercício simples de comunicação entre 2 Arduinos em que enviamos uma mensagem de um Arduino para o outro e conseguimos ler essa mensagem e depois vou-vos pedir para fazer uma coisa um pouco diferente, baseado obviamente naquilo que vocês irão aprender. Em termos de comunicações, conforme eu disse, as interfaces temos digital e analógica. No caso do analógica, temos de tensão e de corrente, já iremos ver como, mas é óbvio. E alguns dos exercícios novos que vocês vão fazer ou que irão tentar produzir nesta nova ficha têm por base algumas destas interfaces.
Enquanto que depois no digital já trabalhamos a parte do on-off quando acendemos um LED e apagamos. Depois temos uma interface paralela, que provavelmente vocês, ou melhor, com 100% de certeza, vocês vão desenvolver na vossa próxima ficha. E depois temos do tipo série, que não iremos aprofundar aqui na disciplina, mas pelo menos já ficam a saber o que é. Quando digo não iremos abordar em termos práticos, ok? Em termos teóricos, tudo aquilo que eu dou é óbvio que vocês devem saber. Em que se distinguem um síncrono e outro assíncrono. O síncrono temos o I2C e o SPI, provavelmente já ouviram falar em alguma coisa disto, ou se não ouviram, irão ouvir nos próximos anos. E assíncrona, temos um fio, uma ligação de um fio, o RS-232, também bastante conhecido, ou o RS-485, e o caso da Ethernet, que também acaba por ser uma comunicação série do tipo assíncrona. Olhando para um sistema de comunicações, e tudo isto vocês pelo menos já devem começar a estar familiarizados, ou seja, temos alguma coisa, ou sensores, temos um conversor de analógico para digital, temos o nosso microcontrolador, temos um conversor de digital para analógico e depois temos os nossos atuadores, digamos. O que é que acontece aqui? Aqui lemos uma tensão, convertemos para a digital, trabalhamos, convertemos novamente para analógico para conseguir produzir alguma coisa. E aqui, como vocês acabam por perceber, isto acaba por ser uma técnica de interface de comunicação analógica, ou seja, divide-se, conforme nós vimos anteriormente, em tensão e corrente, e aqui acabamos por ver isso. Nós lemos uma tensão, acabamos por atuar de alguma maneira, seja em tensão ou seja em corrente, depende do output que nós quisermos. E quando eu digo output, depende do atuador, o que é que o nosso atuador precisa. Precisa de tensão ou precisa de corrente? E o mesmo se passa com os nossos sensores. O que é que nós precisamos? Tensão, estamos a ler uma tensão ou estamos a ler provavelmente alguma corrente, ou seja, no fundo temos aqui uma tensão que acaba por produzir uma corrente, lemos essa corrente e depois vamos produzir alguma coisa, consoante o que nós quisermos ou consoante o que o atuador nos pedir, ok? Gamas típicas para entrada e saída analógica baseada em tensão, provavelmente, como é óbvio, não vamos trabalhar nada de tensões negativas, mas existem comparadores e coisas assim em que nós precisamos de tensões positivas e negativas, mas estas são as gamas típicas, ou seja, 0 a 2.5, 0 a 4, 0 a 5 volts, mais menos 2,5, mais menos 4 e mais menos 5 volts. Obviamente isto tudo depende do tipo de sensor com que estamos a trabalhar e da nossa entrada, no fundo. Nós, por hábito, imaginamos ligar o nosso circuito a sensores de temperatura, coisas mais palpáveis, digamos, mas existe muita eletrónica que nós podemos ligar sem conseguir ver um resultado óbvio, e sejam comparadores para compararmos a tensão, e essa tensão vai nos dar, ok, ativas o microcontrolador ou não ativas, existe muita eletrónica associada, e toda esta eletrónica associada tem diferentes níveis de trabalhar, ok? E por isso é que eu coloco aqui apenas, só para vocês terem noção, algumas das gamas típicas, seja para entrada ou para saída analógica. No caso da corrente, e que não iremos abordar, obviamente, em termos práticos diretos, mas existem duas gamas típicas também para entrada e saída analógica baseada em corrente, seja de 0 a 20 mA e de 4 a 20 mA. O on-off, em termos digital, de que maneira é que trabalha, é uma interface bastante mais simples, tem um menor custo para implementar, como é óbvio vai ter uma alta velocidade e uma baixa sobrecarga de programação. Temos aqui alguns exemplos. Se imaginarmos um switch, ou seja, no fundo um single-ended non-matrix switch, ou seja, temos aqui vamos imaginar vários switches, estão todos ligados à massa, não é comum, e como vocês veem, então, cada um deles está ligado a uma entrada do nosso microcontrolador, em que é ele que vai fazer o on-off, que é aquilo que vocês estão habituados nos LEDs. O mesmo se passa, por exemplo, para este keypad que vocês veem aqui, um 4x4,
matriz. E o que é que acontece aqui? Vocês acabam por controlar colunas e linhas, e com base, se vocês ativarem esta coluna e ativarem esta linha, vocês no fundo estão a ativar a tecla número 1 e assim sucessivamente. E isto acaba por ser na mesma uma entrada on-off, não é? Porque vocês o que estão a fazer é ligar e desligar determinadas colunas e determinadas linhas. E com isso acabam por estar a produzir o que vocês quiserem, neste caso um teclado numérico com algumas letras. Tem o exemplo que vocês já trabalharam, seja no primeiro exercício de todos, ou seja na parte dos semáforos, acabam por ligar e desligar LEDs, e isso acaba por ser, como eu disse, um on-off saída digital, em que vocês acabam por controlar os LEDs. Aqui no fundo tem aqui o esquema, isto é um díodo, representado em eletrónica, acaba por ser um díodo, que é exatamente um LED, ok? Depois têm as vossas resistências apenas para limitar a corrente que vocês estão a dar aos díodos, e com isso ativam ou desativam as portas, e com isso ativam ou desativam os vossos LEDs, ok? Entrada e saída em série, como é que funciona do ponto de vista de dentro ou de estabelecer a comunicação? O que é que nós normalmente temos nos nossos microcontroladores? Acabamos por ter conversores de paralelo série e série paralelo. Porquê? Porque, como é óbvio, no nosso microcontrolador, se nós imaginarmos estas entradas todas a produzir resultados, isto acaba por ser tudo paralelo, e para transmitirmos acabamos por converter de paralelo para série. Para quê? Assim precisamos apenas de um único fio, de uma única ligação. A única desvantagem que temos nisto é que os bits são enviados um após o outro, e isto produz, obviamente, uma maior quantidade de informação num único fio, mas uma informação mais lenta, ou seja, uma taxa mais lenta do que se tivéssemos um fio para, no fundo, cada bit. E aqui vocês acabam por ver logo diretamente qual é que é uma vantagem de uma ligação série em relação a uma ligação paralela. E o que é que acontece? E conforme eu disse, então, porque é que devemos usar uma comunicação série? A entrada e saída paralela utiliza muitos pinos de sinal, não é? Como vocês deram conta, se eu aqui tivesse que utilizar paralelo, tinha que ter um fio para cada um destes bits, no fundo, para corresponder a cada uma das portas, e com isso estamos a usar uma quantidade de pinos de sinal que é desnecessário. E por vezes, em termos de programação, e vocês já deram conta em algumas das vezes em que trabalharam, seja fazer, por exemplo, estas ligações que vocês acabaram por estar a fazer com uns LEDs todos, depois conectaram um display de 7 segmentos e por aí fora, começaram a dar conta que as portas começaram a diminuir. Ainda assim, muitos de vocês, ou melhor, todos, tiveram que acabar por utilizar as portas analógicas que temos no Arduino. Mas poderiam ter que ligar mais algum tipo de sensor e iriam ficar sem portas disponíveis. E aqui é que é a grande vantagem de uma comunicação série, acaba por ser esta, que é, vocês vão precisar de muito menos pinos de sinal. Como nós estamos numa plataforma, obviamente, de desenvolvimento, e quando eu digo plataforma estou a chamar o Arduino, não é? É uma coisa, é um dispositivo que é de fácil utilização, mas se vocês quisessem produzir o vosso próprio circuito ou o vosso próprio sensor, quantos menos pinos vocês utilizassem melhor. Para quê? Para que, eu vou imaginar isto num cenário de internet das coisas, o que eu quero é um sensor muito pequenininho, consuma pouca bateria, para que eu possa espalhar em todo lado, não é? Ou seja, eu possa produzir muitos e espalhar depois aplicado em muitos sensores, digamos. E com isso o que eu tenho de reduzir é ao máximo tudo o que eu possa reduzir, seja do ponto de vista de hardware, seja do ponto de vista de programação e por aí fora, de consumos e por aí. E então o que se costuma fazer é passar para estas comunicações série, ok? Que às vezes são um pouco mais complexas, não são muito, mas são um pouco mais complexas em termos de programação, mas que facilitam muito em termos de hardware. E conforme vocês sabem, se começarem a aumentar a distância de ligação, vão aumentar também os problemas de sincronismo. Como sabemos, o custo do cabo é bastante superior a toda a parte de programação que tínhamos que fazer,
Porque se imaginarmos o Arduino ligado a um sensor de temperatura, depois ligado a servomotores, ligado a um LCD e por aí fora, se começarmos a imaginar isto, e se quisermos o sensor de temperatura a 1 metro e se quisermos o LCD a 2 metros, por exemplo, para representar algum tipo de informação, já estamos a ver a quantidade de problemas que acabamos por trazer aqui, porque se imaginarmos que um LCD precise de 10 pinos ligados, 8 pinos, 7 ou o que seja, no fundo estamos a ver 7 cabos ligados a 2 metros de distância e com isso vêm os problemas todos. E também, como sabemos que as comunicações paralelas são mais rápidas, mas em termos deste tipo de aplicações, a maior parte delas não precisa de taxas de transferência de dados muito elevadas e por isso não precisamos assim tanto destas comunicações paralelas. Alguns exemplos de entrada-saída série que temos em termos de interfaces aqui para vosso conhecimento e temos-las disponíveis aqui no nosso Arduino. Temos as USART ou UART, que são no fundo Universal Synchronous or Asynchronous Receiver and Transceiver e são utilizadas aqui com estes 2 pinos que vemos. O SPI, em que temos estes 4 pinos aqui que estão associados ao Arduino, que é onde se pode utilizar este tipo de ligação, ou seja, vocês vão ver, por exemplo, vocês na vossa nova ficha vão ter que, por exemplo, ligar um LCD. Vai ser por comunicação paralela, ou seja, cada pino vai ser associado a cada porta, ok? E com isso vocês vão ver que vão utilizar 8 ou 7 ou o que seja portas para fazer a ligação. Se vocês fizessem uma ligação, por exemplo, através da SPI, vocês iriam necessitar apenas de 4 pinos. Ou se fosse por I2C, vocês iriam precisar apenas de 2 pinos. Precisavam ter, obviamente, um conversor depois de I2C no vosso LCD, para conseguir descodificar toda a informação que é passada aqui em termos de série, para conseguirem comunicar com o LCD, mas ainda assim acabaria por compensar em termos de portas. Não vai ser o caso, no caso vou querer que vocês façam comunicação paralela. E existe outro que é o CAN bus, isto é utilizado mais em ambientes industriais, mas ficam a saber também que é um exemplo de interface série, que é o Controlled Area Network Bus, e isto é muito mais utilizado em ambientes industriais, de comunicações mais industriais. Conforme viram... Sim, força. Tipo os carros têm esse CAN bus. Sim, certo? exatamente. Sim, exatamente. E, por exemplo, é outro tipo de... não queria aprofundar, mas obviamente posso aprofundar e depois mesmo quando chegarmos aqui à parte de master-slave e tudo mais, mas CAN é outro tipo de comunicação que é utilizada e que tem sido utilizada na distribuição de energia que existe, por exemplo, nestes carregadores elétricos. Vocês têm master e slave e é um dos protocolos que é utilizado para passar a informação de uns masters para outros masters que estejam noutro tipo de localização. Ok. A transferência de dados pode ser, conforme eu vos disse, síncrono e assíncrono. Como o próprio nome diz, síncrono, no fundo o receptor vai ter um mecanismo de sincronização que é baseado num sinal de relógio que é partilhado com o emissor, ou seja, vamos imaginar 2 Arduinos a comunicar e eles partilham o mesmo relógio e assim nós, no fundo, conseguimos transmitir um bloco de dados de cada vez. No tipo de dados ou transferências assíncronas, conforme eu vos disse, por exemplo, o Ethernet ou RS-232 ou outros tantos, o receptor já não vai apresentar nenhum mecanismo de sincronização. E então, neste caso, a sequência de bits emitidos tem de conter informação de início e de fim de cada grupo de dados. Vamos imaginar que nós queremos transmitir uma trama qualquer de bits, e nós, o que temos de enviar na nossa mensagem, temos que enviar um bit para sinalizar o start, no fundo, e um bit de sinalização a dizer final de mensagem, ok? Temos de mandar um de início de mensagem e outro de final. Para quê? Para que quando o receptor chegar a receber esta informação, ele olha para o início e sabe que a trama de bits vai começar ali, e olha para o final e sabe que terminou ali. E é um dos exemplos, por exemplo, em RFID, um protocolo
da RFID, o EPC, EPC 2N, no fundo, o que eles fazem na comunicação da RFID, precisam de, como é um tipo de comunicação assíncrono, ou seja, eu não sei, o meu emissor não sabe o relógio que o receptor tem, então eu preciso, quando faço este tipo de comunicações, preciso de identificar o meu início e final de mensagem com mais umas quantidades de bits ali pelo meio para certificar que está tudo bem. Mas o essencial é que vocês saibam que um início e um final têm de ser transmitidos para que nós possamos descodificar depois a mensagem. Conforme eu disse, o protocolo RS-232 é um exemplo de um protocolo assim, em que cada grupo de dados é um byte e apresenta, obviamente, um bit start e outro de stop. Já vamos ver um exemplo um pouco mais à frente. Antes disso, olhar também para os sentidos de comunicação em série. No fundo, temos três tipos de sentidos, não é? Isto é um pouco óbvio, mas temos o simplex, ou seja, a comunicação é feita num só sentido, ou seja, do emissor para um ou mais receptores. E podemos imaginar isto como aquelas comunicações de emergência em que nós recebemos a mensagem, mas nós não conseguimos enviar para trás esse tipo de mensagem, não é? Acabamos por nós ser apenas os receptores e existe apenas uma pessoa que está a transmitir. Alpha duplex, a comunicação pode ser feita nos dois sentidos, mas alternadamente, ou seja, ora é num sentido, ora é no outro e nunca nos dois sentidos ao mesmo tempo. Exemplo disto, temos o quê, por exemplo? Alguém se lembra de algum exemplo deste tipo de comunicação? Assim, um já antigo? Estou no vazio? Não ouço ninguém? Um exemplo de um half duplex, sir. Sim, coisa simples, um tipo de comunicação alfa duplex. Alguma coisa que vocês se lembrem que seja alfa duplex, comunicação. Um rádio. Sim, por exemplo, Um walkie-talkie. walkie-talkie, sim. Exatamente, é o exemplo perfeito, não é? Nós só conseguimos transmitir de cada vez, obviamente, e não conseguimos estar a transmitir e ouvir ao mesmo tempo, ao contrário do full duplex, que são os nossos telemóveis, não é? A comunicação pode ser feita nos dois sentidos em simultâneo, ok? Estes são os tipos, ou melhor, os sentidos de comunicação em série. Começou-se a mudar muito e mesmo dentro, posso-vos dizer que dentro do hardware acabou por se fazer antigamente. O que é que havia, e isto eu levo sempre, obviamente, vocês já perceberam, mas levo sempre para comunicações satélite, mas pode ser associado a uma quantidade de tipo de comunicações que é um switch que existe entre o receptor e transmissor, na parte de, vamos imaginar, o nosso telemóvel ou a nossa antena para comunicações. O que existia é, nós temos um canal de transmissão e um canal de recepção dentro do nosso hardware, da nossa antena, o que for, e o switch o que fazia era, ora neste momento recebes, ora neste momento transmites, e acabou por se fazer, no fundo, substituiu-se esse switch e acabou por se pôr uns circuladores, pronto, e depois acabou por se dividir e neste momento a parte de hardware acaba por estar a ser feita neste sentido, ou seja, existe um canal para recepção e um canal para transmissão independentes, porque isso também melhora a qualidade que depois temos, no fundo, a descodificar os nossos sinais, ou seja, acaba por ser tudo muito mais perceptível e temos sensibilidades muito maiores nos nossos receptores. Isto são apenas à partes, mas para vos levar, para mostrar o caminho, obviamente. Conforme eu disse, então, e voltando ao exemplo da comunicação em série do tipo assíncrono, ou seja, os dados são transmitidos caractere a caractere, cada caractere está entre um start bit e um stop bit. Temos outra característica, outra especificação que se chama de baud rate ou bit rate, que é a nossa taxa de transferência e normalmente ou sempre vem em bits por segundo, ok? BPS. O receptor utiliza um clock com uma determinada frequência, normalmente múltipla 16, e este clock normalmente ou é interno, mas é tudo com base num cristal que nós temos, aquele cristal que eu já vos falei há uns tempos atrás, quando vos falei do Arduino.
e por isso é que vocês, se olharem para os cristais, vocês olham para os cristais e vocês veem que são 16 MHz, 32 MHz e por aí fora, ou seja, normalmente são sempre múltiplos de 16. E ele vai ser, este clock vai ser responsável pela amostra do sinal de entrada, detecta a chegada do start bit, determina em seguida o valor dos bits dados. Nos equipamentos mais recentes é usado apenas um stop bit, mas depois temos algumas coisas aqui no meio para a redundância ou para certificar melhor que a nossa mensagem acaba por estar codificada. Um exemplo. Pronto, antes disso, vocês veem aqui, temos o nosso start bit, acabamos por ter aqui o nosso caractere, no fundo, ou seja, os nossos 8 bits ou o nosso byte, e depois temos o stop bit, pode ser 1, pode ser 2, dependendo dos equipamentos. Olhando para um caso da RFID, quando eu estabeleço uma comunicação, por exemplo, da RFID, o que se costuma fazer, não só temos este start bit, mas normalmente temos aqui uma quantidade de bits iniciais, para quê? Para garantir que não existe nenhuma informação a mais que nós queiramos ler. Isto é, codificarmos de alguma maneira a nossa mensagem que nós queremos enviar. Sabemos uma trama logo à partida, vamos imaginar 1011, 1011, qualquer coisa assim, e temos que ter variações de bits, ok? E com esta gama de entrada aqui, nós normalmente também conseguimos determinar o nosso clock. Porquê? Já sabemos que temos de esperar ver aqui uma quantidade de, uma trama de bits aqui seguido, ou seja, isto imaginamos assim em ondas, não é? E eu no meu receptor, quando receber a mensagem toda, ou seja, vem isto tudo, mas eu vou andar à procura de uma trama inicial, ok? E com essa trama inicial, o que é que vocês sabem? Vocês sabem que cada bit vai ter um período associado, não é? E com base nessa trama, eu olho para ela toda e vou determinar o período de cada bit. Pronto, e é através disso que se acaba por fazer melhor a descodificação. Isto é RFID, mas é válido para outro tipo de comunicações, principalmente noutro tipo de comunicação que eu possivelmente vos vou falar, só para vocês terem noção, mas um tipo de comunicação com que eu trabalhei muito no passado, que são comunicações de baixo consumo de energia, ok? São comunicações por reflexão de ondas, que é a base do RFID, mas uma coisa mais customizável. Pronto, isto para vocês ficarem com a ideia, e obviamente eu estava a levar isto para, são um tipo de comunicações que vão ser muito utilizadas na parte da internet das coisas, para fazer sensores muito mais baratos e muito mais pequenos e com menor consumo de energia, ou até retirar baterias dos sensores, e com isso apenas é possível com esse tipo de comunicações que consomem muita pouca energia. E, obviamente, na internet das coisas, dos maiores problemas acaba por ser a segurança que nós temos quando estamos a passar dados de uns sensores para a nossa gateway ou algo desse estilo. E é preciso haver, neste tipo de comunicações que são de baixo consumo de energia, é preciso haver muita codificação para que não dê asneira. E, obviamente, isto é uma das coisas que se utiliza, entre outras que possivelmente poderemos falar mais para a frente. Ora bem, continuando então neste tipo de comunicação assíncrona, e aqui temos um exemplo que é o caractere K, que está representado aqui na figura, quando é transmitido utiliza o seguinte formato, o que é? Um start bit, 8 data bits, ou seja, um byte, e o nosso top bit. Os caracteres são representados no código ASCII, ou seja, o código ASCII da letra K é em binário 01, 00, 1011, 01, 00, 1011, como vocês veem aqui. O formato da saída da letra K é mostrado aqui de seguida, conforme nós estávamos a ver. Ou seja, olhamos e temos aqui o nosso start bit, temos os nossos data bits e temos aqui o nosso top bit. Com esta informação, sabendo onde está o start bit e sabendo onde está o stop bit, nós acabamos por conseguir decifrar ou descodificar a nossa informação, que no fundo seria o caractere ou a letra K. Um exemplo prático, e isto acaba por ser exemplos, ou já lá vamos, ainda não é agora, aqui é só ainda algumas noções, mas acaba por ser algo que eu normalmente gosto de fazer perguntas nos exames acerca disto, para ver se vocês percebem como é que eu calculo
as minhas taxas de transferência e por aí fora. Cada bit é transmitido por um período fixo, aquilo que eu vos acabei de explicar anteriormente. A duração deve ser conhecida por transmissor e receptor. Às vezes isso pode não acontecer, ok? O baud rate determina a duração do nosso período e o baud rate é o número de transições por segundo. Ou seja, é medido em bits por segundo. E é dado por, então, o nosso T, que é o nosso período, acaba por ser 1 sobre F, em que F é o nosso baud rate. Exemplo, para a frequência de 9600, ou seja, para o nosso baud rate de 9600, o nosso período de cada símbolo é calculado por 1 sobre isto, que nos dá mais ou menos os 104 microsegundos. Ou seja, se nós fôssemos olhar para a informação, nós sabíamos que cada período de símbolo era dado por 104 microsegundos. Se me chegasse uma mensagem, não é? Eu chegava-me uma mensagem em que, quando eu digo que me chega uma mensagem, lembrem-se que não vem aqui estes 0, 1s, 1s, isto é o que nós temos que identificar, o que me chega a mim é isto, esta onda que vocês veem aqui, e com base, obviamente, nesta informação, que são os 104 microsegundos, o que é que eu vou fazer? Vou olhar para isto e vou, olha, aqui tenho um bit, passaram 104 microsegundos, tenho outro bit, mais 104 microsegundos, tenho outro bit, mais 104 tenho outro, e por aí fora. E depois, obviamente, aqueles níveis que nós já falámos, o que é que ele vai ver? Vai ver, ok, está abaixo de um certo nível é 0, está acima de um certo nível é 1. Está acima de um certo nível é 1, está abaixo é 0, e por aí fora. É assim que é descodificada a nossa informação. Depois de descodificada, o que é que nós vamos ver? Olha, o nosso start bit era 0 e o nosso top bit era 1. Lembra-te que no meio disso tens de ter 8 bits. Então o nosso descodificador vai olhar, olha, está aqui o start bit e temos aqui no fundo, por exemplo, vamos imaginar, está aqui start bit e está aqui o 1, por exemplo, está aqui, este poderia ser o nosso top bit. Vamos olhar para a contagem, não, temos aqui 6 bits, não é? Vamos aqui ao nosso top bit, 1, ok, temos aqui 8 bits, ok. Está aqui a nossa informação. Como é óbvio, isto não é o melhor método que existe, não é? Porque vocês veem que é fácil de haver aqui informação que muitas vezes vamos ler que não nos interessa. Pode haver uma réplica de alguma coisa parecida com isto, ou seja, pode haver um bit de 0 e um bit a 1, 8 bits lá dentro, que pode não ser a nossa informação, e aquilo pode ter sido lixo que provocou isto, não é? Nós vamos ler e não é a informação correta. Por isso é que eu digo que existe normalmente também mais algum tipo de informação para tentar codificar a nossa mensagem. Mas pronto, o que eu vos queria mostrar aqui é que existe um baud rate que é 9600 e se calhar alguns de vocês mais curiosos, quando andaram a fazer algumas coisas já no Arduino, em que fizeram um serial.begin e colocaram 9600, porquê 9600? Porque por norma é o que se utiliza, é o que está feito por defeito para a comunicação entre os dois Arduinos, de modo a que seja descodificada com sucesso, ok? Por isso é que normalmente nos Arduinos costumamos utilizar, está pré-definido, utilizarmos os 9600. Tudo isso vai indicar o quê? A velocidade com que estamos a transmitir os nossos bits, ou seja, temos um emissor, temos um receptor, estamos a configurar, e quando eu digo receptor, tanto pode ser outro Arduino, como pode ser o nosso monitor série, onde nós vamos ver a informação. Nós estamos a dizer 9600, ou seja, existe aqui uma taxa de transferência, ou seja, a rapidez com que os bits são transferidos para o nosso monitor é uma determinada velocidade. Se aumentarmos, obviamente, este baud rate, começamos a aumentar essa taxa de transferência e com isso os dados acabam por ser mostrados muito mais rapidamente no nosso monitor série. E podem ser mostrados com uma rapidez tão grande que às vezes pode fugir informação, ok? E por isso é que 9600 por norma é por defeito, porque sabemos que funciona perfeitamente a ligação entre o Arduino monitor série, Arduino, o outro Arduino e por aí fora, ok? Toda a transmissão envolve o envio de bits de sinalização. Eu falei no stop, no start, e existe outro bit de paridade para garantir alguma confiança também na nossa transmissão. E isto é o que vocês precisam de saber, ou seja, para uma transmissão assíncrona, nas que estamos a estudar aqui, o melhor é considerarem sempre, ou seja, que cada transmissão precisa de um stop bit, um start bit e um parity bit, ok? Ou seja, vamos a um exemplo,
no fundo, a taxa de transferência de dados é inferior à taxa de transmissão, como é óbvio. Os bits de sinalização precisam de ser enviados, não é? Estes bits de sinalização precisam de ser enviados e com isso é óbvio que a taxa de transferência de dados é inferior à taxa de transmissão. Se formos a um exemplo, e é este tipo de exemplos que eu gosto de vos perguntar às vezes nos exames, temos 8 bits de dados que nós queremos transferir, ok? Pode ser o nosso caractere K, como nós vimos anteriormente. Precisamos de 1 bit de paridade e considerando um baud rate de 9.600. Quantos bits é que nós precisamos para transmitir estes nossos 8 bits de dados? Precisamos de 11 bits. Porquê? Precisamos dos nossos 8, não é? Mais um de paridade 9, mais o stop, mais o start, que dá 11 bits. Ou seja, nós precisamos transmitir 11 bits para, na realidade, transmitirmos 8 bits de dados, não é? Porque o que nós queremos que chegue ao outro lado são estes 8 bits de dados. Tudo isto que temos aqui é para garantir, no fundo, que a nossa mensagem consiga ser descodificada. Então, com isto, nós conseguimos calcular a nossa eficiência de transmissão. E a nossa eficiência de transmissão é o quê? É os nossos bits de dados que nós queremos transmitir, a dividir pelo o número de bits total que tivemos que enviar. Ou seja, 8 sobre 11, que temos uma eficiência de transmissão de 73%. E também podemos calcular a taxa de transferência de dados, que é dada pelo quê? Pelo nosso baud rate, que é os 9.600, a multiplicar pela nossa eficiência de transmissão. E com isso nós sabemos que conseguimos transmitir 6.981.8 bits por segundo, ok? Com um cenário deste tipo, nós conseguiríamos ter esta taxa de transferência de dados que seria de 6.981.8 bits por segundo, ok? Alguma dúvida neste cálculo? Posso fazer esta pergunta no exame e já sabem fazer, certo? Ok, ainda bem. Falámos do tipo de transmissão assíncrona e agora olhamos para um tipo síncrono, que é muito mais simples. E este seria o ideal, mas muitas vezes é muito difícil. Posso-vos dizer que um dos grandes problemas que eu tenho em termos de, seja na parte de investigação, ou seja com outros alunos em Aveiro, em que faço comunicações de sensores de baixo custo, ou seja, de sensores para a internet, para a aplicação na internet das coisas, um dos maiores problemas quando estamos em ambiente de laboratório é garantir o sincronismo entre o meu emissor e receptor. E isto em termos de investigação, ou seja, muitas vezes eu quero estar a transmitir uma quantidade de dados só para fazer alguns cálculos que se chamam de BEP, que tem a ver com a qualidade com que a transmissão é feita, ou seja, é isso que me permite avaliar a minha taxa de transferência de dados do meu sistema. E com isso, muitas vezes é difícil, porquê? Porque normalmente eu gostava muito de ter sincronismo entre os meus equipamentos que estão a descodificar o sinal e o meu emissor, em que no fundo, às vezes o que eu tenho de fazer é pegar no meu sensor e ligar um cabozinho ao meu receptor para quê? Para eles partilharem um relógio. E se partilharem um relógio é muito mais fácil para mim, em termos de descodificação, olhar para o sinal recebido e descodificá-lo com a melhor qualidade. Porquê? Porque se eu estiver a partilhar um relógio, o que está a ser partilhado entre, vamos imaginar, um emissor e um receptor, o que está a ser partilhado entre os dois é isto, não é? Que é dado por aquele cristalzinho, seja 16, 32 e por aí fora, megas, que é o que ele dá, no fundo, o batimento do meu, isto no fundo é o nosso coração dos nossos microcontroladores, não é? É o que está a dar o batimento das coisas. E com base neste batimento eu consigo, se eu receber estes dados no meu receptor, eu chego aqui ao meu relógio e sei, olha, aqui é o período de um bit, período de outro bit, período de outro bit, período de outro bit e por aí fora. E basta-me traçar isto assim, né, no fundo, vocês acabam por ver aqui, e já estou a saber que aqui tenho que ter um bit, aqui tenho outro, aqui tenho outro, aqui tenho outro e por aí fora. E com base nisto eu descodifico o meu sinal e é muito mais fácil. Porquê? Porque estamos a partilhar um relógio. Ou seja, o receptor tem um mecanismo de sincronização que é baseado num sinal de relógio que é partilhado, conforme eu disse, com o emissor. E, obviamente,
o start, os bits de start e stop já não vão ser necessários para este tipo de comunicações, o que acaba por ser muito mais fácil para tudo, ok? Se vocês imaginarem do ponto de vista de um descodificador tem que ser programado para ir atrás do sinal e ir procurar, seja o start bit, seja aquela trama que eu digo inicialmente, seja os 8 bits que vêm a seguir, seja o stop bit, ele tem que andar à procura disto tudo, não é? E vocês têm que programar um descodificador para andar à procura disso tudo. E quando eu digo um descodificador, vocês podem olhar, por exemplo, para aqueles que estão em cima, olhem, nos pórticos da A25, no caso, que são descodificadores de RFID, em que no fundo o que eles fazem é exatamente isto. Se esses descodificadores partilhassem, houvesse ali um fio lá de cima do pórtico a partilhar com aquele dispositivo que nós temos dentro do carro, nós aí estaríamos a partilhar o relógio e seria muito mais fácil e muito mais tranquilo a descodificação dos sinais. Só que não acontece, e por isso é que eu vos disse, um tipo de comunicação assíncrona poderia ser eventualmente o RFID, como pode ser outros tantos, Ethernet e por aí fora. Olhando para comunicações em série, na mesma, e do tipo síncrono, nós temos o SPI, que não vamos trabalhá-lo praticamente, mas em termos teóricos podem ter aqui já um início para perceber o que é, ou seja, acaba por ser um protocolo de comunicação série síncrono de dados, que é utilizado entre um dispositivo master e um slave. Acho que no exemplo a seguir eu tenho ali uns masters e slaves e posso-vos falar um pouco mais de alguns exemplos, mas normalmente é utilizado para comunicações série de alta velocidade entre um microcontrolador e um dispositivo periférico, tal como EPROMs, conversores de dados ou drivers de LCD, em que no fundo estes drivers de LCD, há uma empresa que trabalha muito com isto e só desenvolve este tipo de coisas, que é a Synopsys no Porto, que também só trabalha neste tipo de drivers de LCD. Nós aqui no âmbito, obviamente, desta disciplina, o que eu quero é que vocês tenham contacto com as coisas e o máximo de contacto com as coisas, por isso não aprofundamos isto praticamente, mas vocês vão ligar um LCD, obviamente, e será com uma comunicação paralela. E que quando vocês montarem aquele LCD no vosso Arduino, vocês vão dar conta da quantidade de fios que acabam por ter ali ligados ao LCD. Bom, fios, ligações, no caso, como estamos a trabalhar com o Tinkercad, em que poderiam apenas utilizar 4 fios em que vos permitia fazer este tipo de ligações, ok? Continuando, o módulo de SPI transmite e recebe dados simultaneamente no modo síncrono. Em que sentido? No sentido full duplex, mais uma grande vantagem, obviamente. Utiliza os seguintes pinos, tem estes 4 pinos, ou seja, o SDO, ou conhecido como MOSI, que corresponde ao Serial Data Output, ou seja, é a saída de dados. Depois temos o Serial Data In, ou seja, a entrada de dados. Depois temos o Serial Clock e temos o Slave Select. Este Slave Select é, no fundo, como eu disse, que isto pode ser utilizado e é muito utilizado entre Master e Slave. Vamos imaginar que temos um Master e 3 Slaves e convém existir, obviamente, esta ligação aqui, esta saída aqui, que é para quê? Para eu escolher qual é que é o meu slave que eu quero ligar. Exemplo, temos aqui exemplos de, por exemplo, um master ligado a 3 slaves, em 2 configurações diferentes, não é? Em vez de eu precisar aqui de 3 slave selects, tenho apenas um slave select e com ligo aos outros 3 e com isso eu consigo selecionar qual é que é o slave que eu quero ligar. Características principais, ele inclui 4 fios, ou seja, o clock, data in, data out e o slave select, conforme vimos anteriormente. É um protocolo síncrono, ou seja, o sinal de relógio é fornecido e controlado pelo master e os dados são enviados sincronizados com os pulsos de relógio, ok? Vocês veem aqui o clock que é partilhado para todos os escravos, ok? Protocolo master-slave. Conforme eu disse, pronto, seleciona o sinal de clock e pode comunicar com os diversos dispositivos slave. Protocolo de data exchange, ou seja, cada dispositivo master e slave tem 2 linhas de dados, uma para entrada e uma para saída, como vocês veem aqui, o MOSI e o MESO, ou seja,
de entradas e de saídas de dados, ou seja, temos de entrada e temos de output. Um exemplo que eu falei há pouco, e eu sei em âmbito profissional, da empresa, isto é o que é utilizado, e há uma quantidade de exemplos que vocês vão ver, até mesmo se eu desenvolvesse, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, eu desenvolvia um circuito em que eu iria precisar de 3 ADCs, por exemplo, ou seja, 3 conversores analógico para digital, em que estou a imaginar cada conversor de analógico para digital fosse um bloco. Eu, obviamente, que eu tenho que utilizar uma configuração master-slave para ver qual é que seria o conversor que eu vou utilizar, para quê? Para não sobrecarregar demasiado o meu sistema, e com isso eu selecionaria qualquer um deles. Agora, aplicado em alguma coisa mais industrial e mais visível, os carregadores elétricos que vocês veem, e seja, por exemplo, para um condomínio de um prédio, que vai ser o que vai começar a haver bastante, não é? Os novos prédios, eu diria que no futuro vai ser obrigatório colocar os carregadores elétricos. E o que é que vai haver? Vai haver um carregador elétrico que seja o master, em que ele possibilita carregar os carros também, e depois temos os slaves, que são mais carregadores e mais simples. Vamos imaginar, este aqui tem, vou-vos dar um exemplo concreto e é assim que funciona, ok? Este carregador master tem protocolo de RFID, para qualquer utilizador chegar lá e desbloquear o carregador para carregar o seu sistema. Tem uma coisa que é um controlo dinâmico de potência, que é o quê? Isto está ligado à rede toda do prédio, não é? No fundo, ou à rede de uma casa, de um determinado apartamento, ou de uma casa mesmo, em que a casa produz energia, e eu com este controlo dinâmico, o que eu sei é, olha, eu tenho disponível X watts que posso aplicar neste momento para carregar o teu carro. Porquê? Porque tenho, no fundo, só tenho a máquina de lavar a roupa, por exemplo, ligada e ainda consigo ter mais uma quantidade de potência. E este aqui é o que faz essa gestão. No fundo, estes slaves aqui não precisam ter esse controle dinâmico, porque está tudo ligado uns aos outros, eles passam a informação de uns para os outros e não preciso ter este dispositivo, esse de controle dinâmico, que é bastante caro, não preciso de o ter nestes. Santinho, desculpem. Ou seja, o que acaba por acontecer aqui, isto é uma coisa bastante simples, acaba por ser um carregador, mas bastante simples, que só tem o protocolo de RFID para me desbloquear o meu carregador de carro, e como está ligado aqui, eles acabam por partilhar informação, não é? Tem estes 2 pinos que vocês sabem, MOSI e MISO, e acabam por partilhar informação de uns para os outros, e com isto, por isso é que nós vemos normalmente um master, que é o mais complexo de todos, que é o que tem muita coisa aqui ligada, e depois os slaves são aqueles escravos, mas uma coisa bastante simples para suavizar, obviamente, todo o desenvolvimento tecnológico e para ser para reduzir bastante no custo de todos os produtos. Isto é um exemplo, obviamente temos uma quantidade de exemplos diferentes em que são utilizados na configuração master-slave e é obviamente com este tipo de propósito, ok? Comunicação paralela vai ser algo deste estilo que vocês vão ligar na vossa próxima aula, obviamente. Vocês vão ter um LCD, este no fundo é de 4 bits, vocês irão ver com o que é que vão trabalhar, mas no fundo, no vosso microcontrolador, vocês vão ter cada porta do vosso microcontrolador vai corresponder a um pin do vosso LCD. E depois, com o auxílio de uma livraria, vocês acabam por conseguir programar o vosso LCD para mostrar todo o tipo de informação. O exemplo mais fácil é quando vocês vão à farmácia e veem aqueles displays a mostrar a temperatura e essas coisas todas, e às vezes veem aqueles efeitos que é a informação a rodar quase em loop, não é? A verem a deslizar a informação. Pronto, vocês vão poder brincar com muito desse tipo de configurações na vossa próxima ficha. Consiste em múltiplas entradas e saídas digitais, tipos mais comuns, temos 4 bits, 8 bits, mais antigos, Centronics, 16 bits ISA, 32 bits PCI, esta ligação já acaba por ser mais conhecida, pelo menos já existe nas FPGAs, existe nos computadores e por aí fora.
Vantagens, alta velocidade e uma taxa de transferência mais elevada, ou seja, vários bits são transmitidos em uma única transição de relógio, né? Se vocês lembram-se daquele relógiozinho ali há bocado, e agora se imaginarem aqui um emissor e aqui um transmissor, e se imaginarem que têm aqui estas portas todas ligadas, aqui estas saídas todas digitais, ou seja, basta um ciclo de relógio em que vocês transmitem estes todos ao mesmo tempo. Enquanto que naquele exemplo logo inicial em que vocês tinham um conversor de paralelo série e depois um de série paralelo em que tinham um único fio a transmitir os dados, o que é que vocês viam? E dizia lá, os bits só eram transmitidos, ou seja, cada bit só era transmitido após o outro. Ou seja, no fundo, o que nós tínhamos ali era um ciclo de relógio a executar, sei lá, 8 transições para eu transmitir 8 bits. E aqui a diferença é que em 8 transições eu já transmiti 8 vezes mais a minha quantidade de informação. 8, se forem 8 portas ligadas. A maior desvantagem é que um grande número de pinos do microcontrolador são necessários para implementar o barramento paralelo. Ora bem, com isto eu termino aquele conteúdo teórico que eu vos queria dar para as comunicações, as interfaces diferentes que nós temos de comunicação, seja série, seja paralelo, seja analógico, digital e por aí fora. E agora passava para vos mostrar um exemplo prático de uma comunicação série entre dois Arduinos, ok? Todas as placas do Arduino têm pelo menos uma porta série, em que nós já tínhamos falado disto anteriormente e alguns de vocês também não utilizaram estes dois pinos mesmo, porque poderia trazer problemas em termos da conversão que temos aqui do USB e poderia trazer algum tipo de problemas, e que normalmente eles são reservados para a comunicação série. O Arduino Uno comunica nos pinos digitais 0RX, ou seja, está aqui 0RX e 1TX para receber e enviar dados. Pode ser via USB com o computador, e nesse caso não podemos usar os pinos 0 e 1 para entrada ou saída digital, não é? Que é aquilo que vocês fizeram aí bem, ou pode ser para uma comunicação série com um outro Arduino. E como é que isso se faz? Há coisas que vocês têm de garantir fisicamente para conseguirem, vocês podem ter tudo muito bem programado, mas convém ter a ligação bem feita. E a ligação entre dois Arduinos para estabelecer a comunicação série tem que ser feita através destas três ligações, que são o quê? O RX de um vai ligar ao TX do outro, o RX do outro liga ao TX deste, ok? Estas duas ligações têm de ser feitas e esta também tem de ser feita. Vocês poderiam ter estas duas, sem esta isto não iria funcionar, ok? Vocês têm de partilhar a massa entre os dois Arduinos. E com isto, fisicamente, já têm um Arduino ligar ao outro. Agora precisam de saber como programar. Aqui é um exemplo bastante simples que nós temos aqui, ou seja, olhamos e criamos um array com char, não é? Com 5 posições no nosso char e colocamos a nossa palavra hello, a nossa string. Temos de fazer a nossa configuração para iniciar a comunicação série e faz-se através deste comando, que é o serial.begin, e o nosso baud rate, que é os 9600, que é o que se utiliza por defeito, ok? 9600. Depois, isto estamos a olhar para, isto é o código do Arduino emissor, ok? Este é o que vai transmitir mensagem para o outro Arduino, e no fundo, o que é que nós temos aqui? Temos um serial.write, ou seja, nós no fundo o que vamos é escrever os nossos dados que nós queremos enviar para o serial, não é? Para a nossa comunicação série. Então fazemos serial.write, aqui no caso myString e a quantidade de caracteres no fundo que queremos, serial.write myString de 0,5 e temos um delay. Do outro lado do receptor, o que é que nós temos de garantir? Temos de garantir que conseguimos descodificar. Então, na mesma, temos que fazer o serial.begin, que está definido, ou seja, este valor tem de ser igual ao do emissor, ok? Que é para quê? Para que o período, quando ele vai descodificar a mensagem, ele consiga identificar o período e consiga ir buscar os bits certinhos que nós queremos descodificar. Caso contrário, ele tentava descodificar e começava a descodificar com um período errado e ia buscar bits que provavelmente seriam errados.
Então o que é que fazemos? Serial.readBytes, em que no fundo o que estamos a fazer é descodificar, ou seja, estamos a ler a informação que nos está a chegar pela porta série. Depois fazemos um serial println, em que no fundo o que estamos a fazer é imprimir na mesma os dados também no monitor série. Para além de os estarmos a ler através da comunicação série entre um Arduino e o outro, aqui vamos imprimi-los no nosso monitor série. Em que no fundo, fisicamente, conforme eu vos disse, o que teriam que fazer era ligar o RX ao TX e o TX ao RX, ligar as duas massas, em que, no fundo, o que vocês veem aqui é exatamente a mesma coisa, ou seja, temos aqui o serial.write, eu faço logo diretamente o hello, dou-lhe um delay de 1 segundo, não é? 1 segundo. Do outro lado, no fundo, no nosso receptor, faço o serial begin com o mesmo valor do baud rate, depois digo aqui, isto é só para garantir que não estou a ler lixo, ou seja, que me está a chegar informação na parte na comunicação série, que é o quê? If serial.available, ou seja, se existe informação na comunicação série, então a minha data passa a ser a informação, ou seja, o serial read, o serial.read, a informação que eu leio da porta série, e depois faço um serial print de data, podia ser a serial print line, em que ficava tudo disposto de outra forma, e aqui acabamos por ter o nosso hello a dispor. Aqui envio a mensagem e aqui estou a receber. Portanto, isto basicamente é como se estabelece uma comunicação séria entre dois Arduinos, e o que eu vos iria pedir agora era que vocês tentassem fazer, obviamente, aqui antes disso, só vocês podem escrever o vosso próprio programa em qualquer linguagem, em C#, por exemplo, vocês acabam por ter algum contacto com isso e podem fazer alguma coisa engraçada com isso, que fornece meios para enviar e receber dados para ou de a porta série. E o que eu vos pedi agora era este exemplo bastante simples e gostava que vocês pensassem e tentassem fazer, que é uma coisa bastante simples. Vocês aqui, o que eu digo é, têm dois Arduinos, já vos mostro como é que os ligam fisicamente. Lembrem-se, partilhar as massas entre eles, o TX liga ao RX, o RX deste liga ao TX deste, e no fundo quero que vocês liguem um LED e que o Arduino 2 envie através da porta série comandos para acender e apagar o LED vermelho que está ligado ao Arduino 1. Este é que vai mandar comandos para este ligar e desligar o LED, ou seja, se este enviar o bit 1, o LED fica ligado durante 3 segundos, se enviar o bit 0, fica desligado durante 3 segundos. E obviamente que estes comandos têm que ser enviados pelo Arduino 2. Queria que tentassem fazer este exercício e depois podemos discutir um bocadinho, ok? Pode ser? Ok, sim. Vamos lá, tentem mesmo fazer isto, porque possivelmente eu posso fazer-vos algum tipo, por exemplo, vamos imaginar, e não está feito, nem em frequência, nem em exames, mas facilmente ocorreria um programa deste estilo, com menos ligações feitas, e diria-vos que tipo de ligações é que vocês teriam que adicionar ao vosso Arduino e que tipo de código teriam que desenvolver para garantir, pode ser a mesma condição que aqui está, ou seja, que o Arduino 2 ligasse através da porta série e que mandasse comandos para acender e apagar o LED vermelho que está ligado ao Arduino 1. E poderia pedir-vos alguma coisa neste sentido, ok? Isto é um exemplo de um exercício que me lembrei agora que vos poderia pedir numa frequência ou exame. E por isso quero que tentem mesmo fazer o exercício e depois podemos discutir. Quem terminar pode ou apresentá-lo ou podemos discuti-lo, obviamente. Ok? Vou-vos dar agora uns 10 minutinhos para trabalharem nisso. Tentem mesmo fazê-lo, é o conselho que vos dou. Querem que vos coloque este exemplo aqui anterior?
se calhar é capaz de ser mais simples, porque vocês ainda não têm os slides. Ah, Vejam lá, senão eu ponho este, que é o que vos garanto o entretanto. Oh, setor, se partilhasse o slide, se calhar não era pior. pois, É isso que eu vou fazer. Só um bocadinho. Eu vou já pôr na... Eu terminei-os há pouco, desculpem lá. Esperem só um bocadinho. Eu vou colocá-lo já no Moodle, está bem? Deixem-me só ver se Ok, eu professor. fiz export dele. Ok. Ora, isto, aula 9, tenho que fazer o export dele para PDF. Desculpem lá, mas temos tempo. Ora, vejam lá se já conseguem aceder ao slide que coloquei lá. No Moodle e digam, confirmem-me só se conseguiram ou não. Sim, professor. Já cá está. Já? Ok, boa. Pronto, eu na mesma partilho aqui só o enunciado com vocês. Ok, então, ok. Força, com base nisso agora tentem fazer.
Já alguém fez? Ainda ninguém fez? Ainda estou a tentar fazer história. Ok. Se houver dúvidas, vão expondo, ok? Não estou a fazer nenhum tipo de avaliação. Quero é que vocês tentem fazer, obviamente, porque seria interessante se vocês conseguissem fazer. Mas, se tiverem dúvidas, digam. No fundo, num deles vocês vão ter que fazer serial write de alguma coisa e no outro vão ter que olhar para a informação, lê-la e fazer decisões, não é? Eu já fiz tudo, mas não sei se está 100% da maneira que é suposto. Ok. Quer partilhar? Vai falando, assim ao menos. Pode ser. Força, vamos a isso. Já fica validado e depois quem quiser aprender, aprende. Eu não sei se preciso, você se conseguir partilhar, consegue, ok, por cima de mim. Tá. Ora bem, ligações físicas, ok? Massa comum, TX de um liga ao RX do outro e assim consecutivamente. Depois temos o nosso LED ligado. Só uma nota geral, habituem-se, por norma, é boa prática colocar 220 ohms na resistência que liga ao LED, ok? Não é crítico e os 100 funciona perfeitamente também, estava se calhar até melhor, mas eu por norma dou os 220. Ora bem, num dos lados então, no nosso emissor, que é o nosso Arduino 2, ele vai escrever delay 3 segundos, serial write 0, delay de 3 segundos. Ok? E depois, se chegar a informação, nós lemos a informação e fazemos a digital write 13 data. O único problema aqui só é que às vezes pode vir a informação de porcaria na transmissão, ok? E aqui não fazemos nenhuma certificação, é só o único problema. Isto está correto, eu acho que ele deve funcionar. Não sei se já o pôs a funcionar. Sim. Ou seja, temos 3 segundos, ele apaga e depois, passado aos 6, volta a acender e assim consecutivamente. Sim, ok. É só porquê? Porque às vezes é mesmo passada a informação que não presta na nossa comunicação séria e por vezes poderemos ter que fazer algum tipo de confirmação e se nós garantirmos que no nosso código já temos isso garantido, e como é que faríamos isso rapidamente? Eu podia verificar aqui se o data é igual a 1 ou a 2 ou a 0, no caso. Ok, ok. Ok, portanto igual a data igual a 0. Ok. Ok, é um exemplo, sim. Pronto, eu aqui no PDF tenho este C, eu não sei se era suposto fazer um loop entre os dois ou se era... Sim, pronto, poderia ter duas interpretações e poderíamos ter que faríamos logo, porque você, vá outra vez, onde é que você codifica o data? Ok, põe
ou põe a 0. Está bem. E no Arduino 2, ok, sim. Sim, a única diferença é que poderia fazer uma condição em que se fosse 0 ele fazia digital write do pin a low, por exemplo, ou então se fosse 0 ou 1 fazia high. Era a única coisa que poderia ser, mas está correto, está correto o exercício, por isso estou satisfeito. Ok, pessoal, alguma dúvida na resolução do exercício? Toda a gente percebeu como é que se fazia? Se eu vos pedisse neste momento para vocês agora adicionarem um botão, adicionariam um botão aqui no Arduino 2, em que o que o botão iria fazer era dar a instrução de acender ou apagar cada vez que vocês carregassem. Vocês conseguiriam fazer isso, não conseguiriam? Pronto, fiquem com isso em mente, que isso pode aparecer num futuro, não sei. Não estou a garantir que apareça, mas pode ser um exercício que me possa passar pela cabeça fazer. Ok, e com isto terminaria a aula de hoje, em que o propósito era mesmo que vocês ficassem a conhecer as técnicas todas de interface de comunicações e com isso perceberem como é que funciona a ligação série entre um Arduino e o outro, para que num futuro vocês se conseguissem implementar. Alguma dúvida? Seja da aula teórica da matéria que foi dada, ou seja de algum tipo de avaliação, tem alguma dúvida ou não?